título da mensagem eu quero trazer para a igreja do Senhor essa noite é Restaurando o Altar Caído. Nós estamos olhando aqui para os dias de Esdras. Esdras se encontrava um pouco antes deste momento aqui, na Babilônia. Posto que Judá, e a sua capital era Jerusalém, havia sido destruída pelo exército babilônio, no ano 586 a.C. O exército babilônico liderado sobre Nabucodonosor, o império mais forte daquela época, entra em Jerusalém, atacando lá desde o ano 605, e no ano 586 há total devastação da capital dos judeus. Jerusalém, a cidade da paz, tem os seus muros destruídos, as suas portas queimadas, e aqueles homens entram naquele lugar onde havia o templo de Salomão, destrói a casa de Deus, leva os seus utensílios de ouro, preciosos, para a sua capital, a Babilônia. E ali então, depois disso, nós sabemos que houve a queda do império babilônico e veio outro império chamado Medos e Persas. E então, o povo de Israel, liderado sob Zorobabel, volta a Jerusalém, onde também nós vemos esse contexto de Esdras. E eles têm a incumbência de restaurar a cidade da paz, de restaurar Jerusalém. Nós vamos ler no livro de Neemias muitas adversidades, muitas lutas, muitos problemas que este homem, e depois sucedido por dois outros líderes, tiveram para finalmente reconstruir toda a cidade de Jerusalém. Mas o que nós muitas vezes ouvimos falar deste contexto da restauração de Israel, nós apenas ouvimos muitas vezes dizer a respeito de Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas eu quero que você entenda a primeira coisa, quando o povo volta do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, a primeira coisa que eles reconstruíram em Jerusalém, que estava devastada, em ruínas, não foram as muralhas, não foi o templo em si, mas a primeira coisa a ser restaurada foi o altar. Eu quero que você entenda a importância da figura do altar na minha e na tua vida. A primeira vez que a palavra altar aparece na Bíblia é em Gênesis 8, 20. Logo após ter cessado o dilúvio. Você sabe quanto tempo Noé, seus filhos, suas noras e todos os animais passaram na arca? Você sabe quantos dias foram? 1 ano e 1 mês. Tempinho bom, né? Passou ali na arca 1 ano e 1 mês. Está lá em Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis. Você vai encontrar a história do homem chamado Noé. Logo após ter cessado o dilúvio, as águas abaixaram, a terra ter se firmado, ele sai para fora. E diz que quando ele sai para fora da arca, Noé, ele constrói um altar a Deus. E ali ele oferece sacrifícios a Deus. Diz assim um texto, Gênesis 8, 20. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, ofereceu holocausto sobre o altar. Logo após aquela bicharada, sai para fora da arca, Noé pega alguns animais considerados limpos e oferece Noé a Deus esses animais. Ora, irmãos,
Sabe o que significa para nós dizer animal limpo? Sobre o altar eram oferecidos holocaustos. Holocaustos eram oferendas a Deus de animais, que era se oferecida a Deus. E Deus recebia aquilo diante dele, em cheiro de aroma suave. Aquilo, diz a palavra de Deus, que era aprazível, agradável a Deus. E não era qualquer tipo de animal, não era qualquer tipo de oferenda, não era de qualquer maneira. Deveria ser um animal limpo. E sabe, irmãos, a palavra de Deus diz hoje que eu e você devemos ser esse animal que deve ser oferecido a Deus. Romanos 12, capítulo 1, diz assim, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do nosso Deus, que apresentei os vossos corpos em oferta, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Naquele tempo, Noé oferece animais limpos a Deus sobre o altar. Hoje, nós deveremos oferecer as nossas vidas sobre o altar de Deus. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele não recebe qualquer tipo de sacrifício. Deus não recebe qualquer tipo de animal. Deus não recebe qualquer tipo de oferenda. O que Deus recebe é apenas o melhor. E eu te pergunto, você veio à casa de Deus essa noite oferecer o teu melhor? Você está aqui para oferecer o teu melhor a Deus? Como assim, pastor? O meu melhor? Ah, pastor, eu peguei minha melhor oferta e ofereci a Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Ah, pastor, eu peguei minha melhor roupa mais bonita e estou aqui na casa de Deus. Que bom, irmãos, glória a Deus, isso é muito bom. Mas não é essa oferta que Deus está procurando. Diz, a sua vida em oferta viva. Isto é a sua vida, o seu viver. O modo como você vive é a oferta que Deus está procurando. Como que é a forma que você está vivendo? Será que é a forma como você está vivendo hoje, isso Deus está recebendo de forma aprazível e agradável a Ele? Será que é a forma como a qual você veio aqui hoje e você está sentado neste lugar, será que Deus está recebendo a sua vida em oferta viva? Será que o seu viver está agradando a Deus? Será que o modo pelo qual você vive os seus dias está sendo agradável a Deus? Lembra de Jó? Diz a palavra de Deus que certo dia, os anjos de Deus subiram ao Pai. E diz que no meio também foi Satanás. E Deus teve o prazer de dizer assim, Satanás, por onde estava? Onde estava? Ah, Senhor, rodeando a terra. E Deus disse para ele, tem visto meu servo Jó? Homem justo, íntegro, fiel, que se aparta do mal? Será que se Satanás ainda ele não pode mais, mas se ele pudesse ainda hoje subir à presença de Deus, hoje ele não pode mais. Mas se ele pudesse, será que Deus poderia dizer assim para ele, Satanás, tem visto meu servo lá na igreja da Icla, aquele? Quais seriam as características que Deus iria dizer a respeito de você? Ele disse de Jó, homem justo, íntegro, reto, que se aparta do mal. Quais seriam as qualidades, boas ou ruins, que Deus iria dizer a respeito de você? Hoje o sacrifício não são mais animais, aves, cordeiros, bezerros de um ano.
Hoje o sacrifício que deve ser colocado sobre o altar é a minha e a tua vida. Ofereça, pois, a tua vida em oferta viva. A tua vida, oferta viva, os teus dias. Como você tem vivido. A forma como você tem vivido tem sido uma oferta agradável, aprazível a Deus, uma oferta viva santa. Se você não está vivendo uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de separação, se apartando do erro, do errado e do pecado, Deus não pode receber a tua vida em oferta viva e santa, pois não será aprazível para ele o cheiro que vai subir. Oferta viva, você, santa, consagrado e agradável a Deus, não da forma que me agrada, porque hoje nós gostamos de viver da forma que nos agrada, mas é claro, não é, irmãos? Você gosta de fazer alguma coisa que não te agrada? Não, né? Você gosta de ir no hospital todo dia e tomar injeção? Não, né? A não ser que seja preciso, né? Você vai tomar mesmo não gostando, né? Você gosta... eu não sei, mas você gosta todo dia de levantar cedinho? Hein? Tem pessoas que já estão acostumadas, né? Mas você gosta? Se pudesse, você ficaria mais um pouquinho na cama? Você gosta de passar frio? Você gosta de calor? Então, irmãos, tem coisas que nós não gostamos, não é? Mas, irmãos, a oferta que deve ser oferecida a Deus, deve ser da forma que agrada a Deus, e não da forma que me agrada. E será que a forma pela qual eu estou vivendo, já que eu sou a oferta, colocada sobre o altar de Deus, a qual eu devo ser oferecido a Ele em oferta viva, santa e agradável a Ele, será que o modo como eu estou vivendo está agradando a mim? Ou o modo pelo qual eu estou vivendo está agradando a Deus? O seu modo de viver, igreja, está agradando a quem? Se não agradar a Deus, Ele não pode receber a tua vida em oferta viva. O altar, igreja, ele tem um simbolismo muito grande nas nossas vidas. A primeira coisa que Esdras faz, ao retornar para Jerusalém, foi restaurar o altar de Deus. Porque o altar simboliza a presença de Deus. Porque o altar simboliza que Deus está naquele lugar. Porque o altar simboliza que Deus recebe o que está sobre o altar. Porque o altar simboliza compromisso, intimidade, comunhão com Deus. Mas essa noite eu não estou falando de um altar feito de pedras. Eu não estou falando de um altar, como diz em Êxodo, feito de terra, nem de madeira, nem de ouro como havia. Estou falando do altar do teu coração. O que Deus quer restaurar esta noite, igreja, não é um altar de pedras, mas é o altar da tua vida. É o altar do teu coração. Porque se isso não for restaurado, Deus não pode receber a sua vida e nada do que você faz. Mateus, capítulo 5, verso 23, Jesus diz: portanto, se ao trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa de lado. Não faça, deixa de lado. Vá primeiro reconciliar-te com ele. E depois traze a tua oferta. Você sabe, igreja, o que muitas vezes destrói o altar na vida do cristão?
É quando ele no seu coração carrega mágoa. É quando ele no seu coração carrega rancor pelas pessoas. É quando no seu coração ele traz ira, contenda, inimizade. É quando no seu coração, que é o lugar de Deus erigir o altar dele na sua vida, Deus não está podendo restaurar, porque ali você está carregando mágoa. Ali o seu coração está cheio de amargura. É necessário, irmãos, que o altar nas nossas vidas, ele seja restaurado periodicamente. Porque nós temos um péssimo hábito de guardar em nossos corações coisas que nos fazem mal. Quem aí gosta de ter ódio no coração? Quem aí gosta de trazer contenda, ira, raiva, inimizade, problemas dentro do coração? Mas por que então nós, não gostando de ter essas coisas no nosso coração, não deixamos elas sair? Se o nosso coração não puder ser limpo dessas coisas, também Deus não pode construir o altar dele na sua vida. Porque o altar representa a presença de Deus. E para que Deus esteja habitando na forma do Espírito Santo dentro de você, Ele precisa te limpar e te purificar essa noite. O primeiro passo para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e diz então a palavra de Deus que a partir daí nós nos tornamos o templo e a morada do Espírito Santo, é arrependimento. É arrepender dos nossos erros, é arrepender dos nossos pecados. Como o apóstolo Paulo diz: ei, irmãos, as coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo. João 3, Jesus disse: Nicodemos, se não nasceres de novo, não pode entrar no reino de Deus. É um novo nascimento, é um novo modo de viver. E agora, irmãos, na nova vida, não cabe mais no teu coração espaço para essas coisas. Não cabe mais espaço para as brigas. Não cabe mais espaço para as inimizades. Não cabe mais espaço para as contendas, para os murmúrios, para as fofocas, para as dissensões, para os pecados. Porque agora, irmãos, o teu coração se tornou o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus não pode habitar onde há confusão. Deus, essa noite, Ele quer restaurar o altar da presença dEle na tua vida. Quantos cristãos que estão na igreja estão se sentindo fracos? Quantos cristãos que estão na igreja estão orando forçadamente, perderam o prazer de orar? Quantos cristãos que estão na igreja e não jejuam mais? Quantos cristãos que estão na igreja, estou falando da igreja, mas não estou falando que está lá fora não, estou falando da igreja, estão na igreja, não se consagram mais? Sabe por quê? O seu altar essa noite está precisando de uma restauração. O altar da sua vida, que simboliza a presença de Deus, está precisando ser tocado pelas mãos de Jesus. Você precisa deixar algumas coisas de lado. Você precisa deixar o Senhor da sua vida entrar aí e começar a tirar para fora aquilo que não cabe mais no seu coração. Você é o templo, você é a morada do Espírito Santo de Deus. Êxodo 40:10 diz: ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios,
e santificarás o altar. O altar será santíssimo. O altar é um lugar santo, igreja. Porque no altar, quem vai estar nele, reinando sobre o altar o seu coração, é Jesus, o nosso Senhor. É por isso que você precisa compreender que tais coisas, a partir de hoje, não pode estar mais no teu coração. Jesus nos deu o exemplo de humildade. Ele diz: aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último, e servo de todos. Mas, irmãos, como nós vivemos um tempo em que as pessoas não gostam de servir. Como nós vivemos um tempo em que as pessoas querem ser servidas. Já viu aquele ditado assim? Fiz 99 coisas certas, na uma errada que eu fiz eu não presto. Isso não cabe ao teu coração, é cristão. A palavra de Deus diz que você deve fazer o bem, que o amor é esse. E quando você faz o bem, você faz sem querer receber nada em troca. Quando Jesus está reinando em seu coração, você faz algo para alguém, sabendo que na verdade você está fazendo para Deus. Porque Jesus disse: bem-aventurado sois vós, quando me viram com fome, deste de comer, me viram com sede, me deste de beber, estava preso e foste me visitar. Então os discípulos disseram para Jesus: Senhor, quando foi que nós te fizemos alguma coisa dessas? Jesus disse: quando fizeste a uns destes pequeninos. As pessoas hoje muitas vezes querem fazer as coisas para serem reconhecidas, para serem aplaudidas, para serem honradas. Jesus diz: já recebeu o seu galardão. Não cabe da parte do Pai. Jesus, esta noite, igreja, quer restaurar o altar da presença dEle, da adoração na sua vida. Jesus, essa noite, Ele quer reinar em você. Jesus, essa noite, Ele quer tomar conta do seu coração. Mas é necessário que você queira, que você se disponha, que você se levante. Porque hoje é noite de restauração. A palavra de Deus diz: não saia da sua boca nenhuma palavra que for torpe, mas somente aquela que for boa para edificação. O que tem saído da sua boca, meu amado? Porque o lugar de Deus será um lugar santíssimo. É um lugar santo. É assim que está o teu coração. Você tem consagrado, se separado para o Senhor, para que o Santo dos Santos habite dentro de você. Josué 4,7 diz: então lhes direis que as águas do Jordão se passaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim essas pedras serão para sempre memorial aos filhos de Israel. O altar, ele também representa o memorial. Também quando Moisés, junto com o povo que estava cativo no Egito durante 430 anos, aquela história que você já viu na televisão, eu creio, em filmes, o mar se abre, e quando o mar estava aberto, o pessoal estava acabando de passar, havia uma ordenança de Deus que eles deveriam voltar e construir um altar no meio do mar, e que aquele altar seria de memorial para sempre. O altar também representa um memorial. O que é um memorial? É algo que nos faz lembrar de alguma coisa.
será que quando você olha para o seu coração, você se lembra do quê? Tem pessoas que estão tão feridas, que estão tão magoadas, que quando elas olham para o seu coração, elas só veem dor. Tem pessoas que estão carregando mágoas, que as estão matando, que as estão ferindo. Tem pessoas que quando olham para os seus corações, elas nem gostam muito de olhar, elas só enxergam tristeza e pesar. Mas igreja, Jesus, Ele está aqui essa noite. Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode transformar o seu coração. Ele pode curar as suas dores e as suas feridas. De modo que, ao olhar para trás, em vez de você enxergar apenas dor, tristeza e mágoa em seu coração, você vem ver Jesus, o príncipe da paz, habitando no seu coração. Você vem encontrar a força de Deus habitando dentro de você, que é a sua alegria. Você vem encontrar os frutos do Espírito habitando em você, amor, gozo, alegria. Que a partir de hoje, igreja, você abra o seu coração e deixe o Deus da vida habitar dentro de você e restaurar o seu altar. Para que quando você olhar para o seu coração, você não encontre mais dor, tristezas e mágoas, mas que você encontre alegria, paz e satisfação. Mateus, capítulo 12, verso 43 ao 45, Jesus diz que quando um espírito imundo, ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, desérticos, e não achando moradia, ele volta para o lugar de onde ele saiu, e encontrando aquela casa vazia, ornada, ele volta e busca 7 outros espíritos pior do que ele e vem habitar naquela casa. E o estado segundo se torna pior do que o primeiro. Sabe, irmãos, o que Jesus está dizendo? Que quando Ele vem na sua vida, Ele vem restaurar tudo que está fora do lugar. E a primeira coisa que Jesus, quando veio sobre você, a primeira coisa que Ele fez foi restaurar o altar da adoração. E por isso que quando você se converteu naquele primeiro amor, você gostava de estar na igreja, gostava de adorar a Deus, queria todo dia estar na igreja, queria só andar com os irmãos, queria estar orando e fazendo tudo. Mas às vezes, muitas pessoas, por deixar entrar a mágoa, rancor, contenda, fofoca, divisão e todas essas coisas que você sabe muito bem, o altar que simboliza a presença de Deus começou a ser deteriorado, quebrado, rachado, destruído. E diz Jesus que quando Jesus entrou naquele lugar, Ele amarrou o valente, expulsou o valente de lá. Ele começou a limpar o seu coração, mandou o espírito imundo que havia nas nossas vidas embora. E Ele começou a limpar, colocar em ordem as nossas vidas. Mas por conta de você não vigiar, o seu altar foi sendo quebrado, estragado. E aí, irmãos, porque houve essas coisas no seu coração, o Espírito Santo de Deus não pôde mais habitar lá. E diz então Jesus que quando o espírito imundo sai, não acha lugar, ele volta, diz: voltarei para a minha casa.
E quando ele encontra o seu coração tudo bem arrumado, porque quando Jesus entrou estava arrumado, mas aos poucos foi sendo estragado. Ele achando aquele lugar, a primeira coisa que diz, vazio. O altar está vazio. Jesus não está mais lá. Ele vai, busca outros 7 piores e torna a habitar na vida do homem. E por isso que a situação dele agora é muito pior do que quando ele conheceu a Jesus. Mas Jesus, esta noite, Ele tem o poder de novamente restaurar o altar na sua vida. Ele tem um poder, igreja. Ele tem um poder. Ele tem o poder de expulsar da sua vida tudo aquilo que está te fazendo mal. Ele tem o poder de entrar novamente e restaurar o altar da presença, o altar santo, o altar memorial. Ele tem novamente a oportunidade, se você deixar essa noite, de ele entrar na sua vida e começar a restaurar a sua vida e o seu viver. A palavra altar, ela vem do grego misberra, que vem do radical zar, que significa abater, sacrificar. Como nós dissemos, como aconteceu que Noé, o altar é um local de sacrifício. E aquilo que deve morrer esta noite é tudo aquilo que você faz que não agrada a Deus. Tudo aquilo que você faz que não agrada a Deus essa noite deve sair da sua vida. Não pode mais se encontrar no seu coração, porque Jesus está querendo entrar aí. Como diz Apocalipse 3:20. Aquela palavra é para a igreja, porque está destinada a 7 igrejas da Ásia Menor. Mas nós tomamos ela como forma evangelística, dizendo que Jesus está batendo a porta do seu coração. E se você hoje ouvir a sua voz, você está ouvindo a voz de Deus através da palavra dele. Você abrir o seu coração, você não fechar o seu coração, você não endurecer o seu coração. Se você abrir o seu coração, ele vai entrar na sua vida. E ele vai te restaurar novamente. Ele vai te levantar novamente. Ele vai te fortalecer novamente. Ele vai fazer de você um homem, uma mulher abençoado, um homem, uma mulher próspero, um homem, uma mulher feliz. Mas não, igreja, não endureça o seu coração. Como diz o autor de Hebreus, não endureçais os vossos corações, como vossos pais no deserto me tentaram, e todos pereceram no deserto, porque endureceram os seus corações. Quantas pessoas que estão na igreja, que ouvem a palavra de Deus, e não deixam essa palavra entrar em seus corações, sai pior do que entraram. Mas Jesus está aqui esta noite. E Ele tem um poder. E além do mais de ter o poder, é que Ele quer, se você permitir, entrar aí no seu coração. Restaurar a sua vida. Te levantar novamente. Te trazer de volta ao primeiro amor. Aquelas lembranças que você tem aí guardado no seu coração, de que quando você se converteu, era alegria estar na presença de Deus, era bom estar na presença de Deus, porque triste é saber que muitos cristãos estão vindo por obrigação na casa de Deus, estão vindo por medo que os outros vão falar dele, porque a vontade dele não era estar neste lugar essa noite. Deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe Jesus entrar na sua vida. Davi, aquele que era conhecido como um homem, segundo o coração de Deus, ele diz no Salmo: me alegrei, eu me exultei. Dentro de mim houve alegria, dentro de mim houve satisfação, quando disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, irmãos, parece que é um custo
para as pessoas virem à casa de Deus. Senhor, muda essa história, Pai. Muda esses corações. Muda essas mentes, ó Pai. Porque o inimigo, ele entra sorrateiramente. Ele vai abalando. Ele vai estragando o alicerce. E quando as pessoas percebem, o altar já está em ruínas. Já está em queda. E elas não percebem, Senhor. Já não sente mais alegria. Já não sente mais prazer. Já não sente mais satisfação de vir à sua casa. E só consegue enxergar aquilo que lhe desagrada. Quando nós estamos aqui, Senhor, é para a glória do Senhor. Quando o culto não é para pessoas, elas pensam que estão aqui e que o culto deve ser para elas. O culto é para Deus. Porque se o culto for para pessoas, nós estamos invertendo as coisas. Isto é idolatria, prostituição espiritual. O culto é para Deus. O culto se oferece a Deus. O culto é para o louvor a Deus. O culto é para a glória de Deus. Não é para do pastor, não é para dos irmãos, não é para ninguém. É para Deus. Que o Senhor restaure essa noite, ó Pai, altares esta noite. Que o Senhor esteja neste altar. E que as pessoas venham oferecer as suas vidas, ó Pai, em oferta viva, santa e agradável ao Senhor. Para que como nós fizemos aqui aquela oração dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, entrego a minha vida, viverei em santidade, buscarei a tua face. Como, Senhor, poderemos viver isso que nós cantamos e professamos aqui, se o Senhor não estiver no altar das nossas vidas? Tudo que nós iremos fazer, se o Senhor não estiver habitando em nós e for o nosso tudo, será para a nossa própria glória. Porque diz a sua palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você é dele. Você foi feito por meio dele e para ele. É assim que você está vivendo? É assim que você está oferecendo a sua vida em oferta viva? De modo que agrade a Deus e não a você? Porque você tem que entender, igreja, que muitas vezes fazer a obra de Deus pode desagradar as suas vontades, pode desagradar os seus caprichos, mas aquilo que você faz para Deus não fica sem a sua devida paga. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus galardoador. Sabe o que significa dizer que o nosso Deus é um Deus galardoador? Significa dizer que Ele é um Deus que recompensa. Sabe por que que nosso Deus é um Deus galardoador que recompensa? Para que um dia você chegue diante dEle, você não tenha a oportunidade de dizer: Deus, eu fiz isso, isso e isso pelo Senhor, o Senhor nunca fez nada por mim. Mentira. A palavra de Deus diz que todos nós estaremos diante de Deus indesculpáveis. Aí Deus vai dizer: sim, meu filho, você fez isso, mais isso, e isto e mais isso por mim. Mas naquele dia eu te livrei da morte. Eu te livrei de doenças. Eu te livrei da enfermidade. Eu te livrei do desemprego. Eu abençoei você. Eu prosperei você. Eu cuidei você. Eu fiz muito mais do que você merecia. Tem um salmo que diz que nosso Deus é tão bom que Ele não nos dá segundo aquilo que nós merecemos. Porque se Deus nos der segundo aquilo que nós merecemos, nenhum de nós estaríamos aqui esta noite. Há um altar esta noite que precisa ser restaurado.
E esse altar é o altar da sua vida. É o altar do seu coração. Jesus quer habitar. Jesus quer entrar. Jesus quer fazer morada. Jesus, irmãos, Ele não quer habitar só lá num quartinho apertado que você tem para Ele. Jesus quer ser o Senhor de todo o seu coração. Jesus quer andar por todos os cômodos da tua casa, do teu coração. Jesus quer entrar no lugar mais escuro, naquele quartinho da bagunça, onde às vezes você está guardando coisas ali que você nem se lembra mais. Coisas que Ele quer trazer à tona essa noite, a sua memória, para que você venha lançar fora. Para que nessa noite você venha fazer uma revisão de vida. Para que nessa noite você venha olhar para dentro de você e vasculhar os cômodos do seu coração e saber o que precisa essa noite ser jogado fora, ser tirado, para que Deus te envie, para que você produza frutos, para que você viva para a glória do Senhor. Porque a vara que não produz fruto, não, falei errado, porque a vara que não produz bons frutos, não é qualquer fruto, a vara que não produz bons frutos é cortada e lançada fora. Quais frutos, meu amado, você está produzindo na sua vida? Quais frutos? O que você tem oferecido a Deus? Em Êxodo 39, 38, vai falar a respeito de um outro altar. Chama-se o altar do incenso, que ficava no tabernáculo e posteriormente no templo de Salomão. Quando a pessoa entrava no tabernáculo, que passava a primeira porta, ele entrava no átrio, o lugar comum, onde as pessoas comuns podiam circular. E a primeira coisa que a pessoa, ao abrir aquelas tendas, ou abrir aquela porta, a primeira coisa que ele avistava era o altar do holocausto, onde as oferendas eram sacrificadas a Deus. Depois havia um outro lugar, chamado Santo e Santíssimo Lugar. E no santo do lugar, as pessoas comuns não podiam entrar. Entrava-se apenas o sacerdote, para ali oferecer o sangue dos animais em expiação pelo pecado do ofertante. E neste lugar havia alguns objetos. As pessoas entrando, à sua esquerda havia a menorá, que é o castiçal de 7 braços, que era a luz que iluminava aquele lugar, que simboliza para nós Jesus, a luz do mundo. Do lado esquerdo havia a mesa dos pães, da propiciação à mesa, com 12 pães. Um pão simbolizando cada tribo de Israel, simbolizando que Deus é o nosso pão, que Deus é o maná, que Jesus é o pão da vida. E havia mais um objeto, o altar do incenso, o altar do incensário. Ali era onde o sacerdote, trazendo o sangue daquele animal, porque diz Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele entrava naquele lugar e oferecia sobre as pontas daquele altar, o altar do incensário. Sobre as pontas oferecia aquele sangue e fazia uma oração pela pessoa que estava lá fora, que havia sacrificado aquele animal. Para que aquele incenso, aquela fumaça que saía do altar do incensário, subisse a Deus e Deus se agradasse daquilo. Há um altar também, igreja, que Deus precisa essa noite restaurar nas nossas vidas, porque o altar do incensário, e você sabe o que representa o altar do incensário? A sua vida de oração, porque o incenso subia como as orações. Como está a tua vida de oração, meu amado? Como está a tua vida de oração? Como você tem se apresentado a Deus? A palavra de Deus
Diz em Salmo 41, verso 2: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Suba as minhas orações como um incenso. O altar do incensário representa as nossas orações que chegam diante de Deus. E aquele altar, ele tinha um incenso que nunca se apagava, uma fumaça que subia de contínuo perante Deus. Como está a tua vida de oração? Será que Deus, essa noite, precisa restaurar o altar da oração na sua vida? Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Mas é necessário, irmãos, que você tenha aquele momento que você entre no teu quarto a sós, se ajoelhe e fale com teu Senhor. E fale com Ele. E entre na presença dEle. E ali, se você se confessa a Ele os seus pecados, Ele é justo para te perdoar. E ali você abre o seu coração para Ele. Porque este é momento de intimidade. É momento de comunhão. É momento de nós conhecermos a Deus através da oração. Quantos cristãos hoje que não conseguem mais orar? Quantos cristãos hoje que não tem mais uma vida regular de oração? Quantos cristãos que oram um dia, no outro dia não oram, uma semana, depois com uma semana sem orar, ora um mês, fica 3 meses sem orar? Deus essa noite quer restaurar o altar, o incenso na sua vida, o altar da oração, meu amado. Que você tenha prazer de chegar na sua casa e ali entrar na presença de Deus, de estar na presença de Deus, de buscar a face de Deus. Porque a obra que Deus faz, irmãos, ela é plena, ela é completa, não é pela metade. O que Deus mais quer é restaurar o altar que um dia foi quebrado. Esse altar, ele foi quebrado através da desobediência. Desobediência à palavra de Deus é pecado. Desobedecer os mandamentos de Deus é pecado. Desobedecer as instruções de Deus é pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Por isso, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e tomam do fruto proibido, eles são lançados fora do Éden, porque o Éden era o lugar onde estava a presença de Deus. Diz a palavra de Deus que todos os dias, na viração do dia, vinha Deus caminhar com o homem. Que a voz de Deus vinha sobre aquele lugar. E Deus ali tinha comunhão, intimidade com o homem. Mas pela desobediência, o altar da presença de Deus na vida de Adão e Eva foi quebrado. E por isso eles tiveram que ser expulsos do Éden, o lugar onde Deus vinha e passeava com eles. É por isso que o autor de Hebreus diz que por um homem entrou um pecado no mundo e por isso a morte, mas por um homem veio a salvação e a vida eterna. Esse é Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que através do seu sangue, você essa noite possa estar na presença dEle, e Ele habitando em você. Essa noite é necessário que o altar seja restaurado na sua vida. Porque se o altar não for restaurado na sua vida, você sempre vai viver essa vida de crente mais ou menos. Que hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Que hoje está com vontade, amanhã não está com vontade. Que hoje quer servir a Deus, amanhã já não quer. Deus quer restaurar o altar da sua vida esta noite. Apocalipse 8,4 diz: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Eu quero que você entenda esta noite
que a tua oração, ela pode chegar diante de Deus essa noite.